Boa tarde, gatinhos, assanhadinhos, acessando da escola Enxerga, meus pequenininhos. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando nessa quarentena, todos separados, mas juntos contra o coronavírus. E em função disso, nós vamos trabalhar um pouco sobre os conteúdos da escola aqui online no canal Mais Humanas, canal da Prof. V. Então, vou trabalhar com vocês explicando os conteúdos que vocês já leram no capítulo 1, Origem do Ser Humano. Tranquilo? Então, vocês já leram e já copiaram o esqueminha que eu mandei para vocês. Portanto, vamos começar as explicações. Bom, começando as explicações conforme a ordem cronológica do livro didático, para ficar melhor para vocês entenderem, então vamos falar primeiro sobre os mitos. O que são mitos? Mitos são representações simbólicas da realidade. Cada povo ele vai ter uma representação simbólica. O mito vai ser uma representação da realidade. Existem três formas de explicar a realidade em que os povos viviam: a explicação mítica, a explicação científica e a arte. Então, os mitos de determinado povo vai ser um conjunto de representações simbólicas daquele povo sobre a realidade que eles viviam. Então, esses mitos vão trazer informações de como as pessoas viviam, de como elas se comportavam e das regras sociais que elas respeitavam, que elas obedeciam. Então, os mitos, gente, eles hoje nós, pessoas do século XXI, das sociedades de informações, do mundo da internet, olhando para o passado, vão enxergar esses mitos como umas histórias que eram contadas. Mas na época em que as pessoas vivenciavam esses mitos e contavam esses mitos, na cabeça dela, nas formas como elas pensavam, aqueles mitos eram a verdade. Em função dessas representações simbólicas que se criou uma teoria explicativa da origem da Terra e dos homens, que é a teoria chamada criacionista ou criacionismo. Essa teoria, ela vai defender a ideia que tudo que existe no planeta Terra, homens, plantas, animais, tudo isso foi criado segundo a vontade de um Deus. Esse Deus é forte, esse Deus é poderoso e vai criar tudo que existe por meio da palavra ou sopro divino. Essas histórias de criação, elas existem em todos os povos da Terra, em todas as culturas historicamente conhecidas. Tranquilo? A teoria criacionista mais conhecida entre nós, pessoas do Ocidente, é a teoria que está no livro de Gênesis, que diz que Deus criou o homem, a terra, tudo que existe, conforme a sua vontade. Tranquilo? Isso não significa que outros povos não tenham histórias iguais. Tem, tá? Então, os iorubás têm uma história semelhante, os chineses têm uma história semelhante, os gregos tinham histórias semelhantes, os egípcios tinham histórias semelhantes, em função de que essas histórias elas vão originar mitos de criação, histórias de criação que existem em todos os povos. Todos os povos contam a história da criação de sua cultura, de seu povo. Então, os mitos de criação que existem em todos os povos fazem parte da teoria criacionista. A outra teoria é a teoria científica, a teoria evolucionista ou evolucionismo. O evolucionismo ele vai surgir no século XIX a partir das pesquisas científicas do Lamarck, do Darwin e do Wallace, sobre a hereditariedade, sobre a genética. Então, a partir do estudo desses cientistas sobre genética, sobre hereditariedade, sobre
a natureza, que era desconhecida nessa época, eu vou ter a base que vai dar sustentação à teoria evolucionista, que é a teoria da seleção natural. A seleção natural das espécies, encontrada no livro do Charles Darwin, ela vai ter como base a ideia de que os indivíduos mais bem adaptados ao meio vão sobreviver, vão reproduzir e vão deixar descendentes com uma capacidade adaptativa maior do que seus ancestrais. Então, segundo a teoria da seleção natural, não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas é aquele indivíduo, aquele ser vivo que tem uma maior capacidade de se adaptar às mudanças ambientais, que vai conseguir se reproduzir e assim deixar descendentes férteis. De acordo com essa teoria da seleção natural, eu vou ter duas situações para cada espécie. Ou ela vai se adaptar, evoluir, deixando descendentes férteis, ou ela não vai se adaptar e vai se extinguir, vai desaparecer, vai entrar em processo de extinção. Então, isso é seleção natural. Para ajudar a estudar essa parte da história, que é chamada pré-história, que vai contar com a evolução humana e as primeiras formas de organização social da humanidade, eu vou ter outros profissionais além do historiador, que são, primeiro, os paleontólogos. Os paleontólogos são cientistas que vão estudar os seres vivos, todos os seres vivos que fizeram parte do passado da Terra. Então, muitos desses seres já foram extintos, eles não existem mais. Os paleontólogos vão estudar esses seres a partir de fósseis. O que são fósseis? Fósseis são restos de seres vivos, animais ou vegetais, que são preservados em rochas ou em resinas de plantas daquela época, como o âmbar do Jurassic Park. Outro profissional que é o arqueólogo. O arqueólogo, ele vai ser responsável pelo estudo de grupos humanos que fizeram parte do passado da história da humanidade. Então, as sociedades mais primitivas, a maneira como essas sociedades se comportavam, o que comiam, que tipo de fé expressavam, é o estudo do arqueólogo, né? E para entender como essas sociedades funcionavam, ele vai. Sítio arqueológico é aquele espaço que foi de comunidades da antiguidade ou comunidades antigas e que ficou preservado, que naquele espaço existem vestígios da vida das antigas comunidades que habitaram aquele espaço. Então, esses vestígios dessas comunidades que já não existem, mas que deixaram ali restos do seu cotidiano, os vestígios históricos, as fontes históricas arqueológicas, e que agora são estudados. Então, esse espaço eu chamo de sítio arqueológico. O nosso sítio arqueológico mais conhecido aqui na região é o sítio arqueológico ali de São Miguel, que é onde tem as ruínas, que são vestígios históricos da colonização do Brasil, da ação jesuíta dentro do Brasil. Então, aquele espaço é um sítio arqueológico e é objeto de estudo, então, de profissionais da história que se chamam arqueólogos. Podemos contar também com os profissionais de ciências sociais chamados antropólogo. O antropólogo é um cientista social que vai ter como objeto de estudo, que vai estudar, que vai tentar compreender e conhecer os seres humanos na forma mais complexa, que é a forma que integra o conhecimento da biologia da espécie humana, das sociedades humanas, das culturas humanas. Então, o antropólogo vai fazer esse estudo de como se dá essa relação. Então, o antropólogo vai estudar o ser humano de uma maneira mais ampla, a sua maneira biológica, social, comportamental,
cultural. Então, esse trabalho, esse estudo é feito por esse profissional chamado antropólogo. Ainda, atualmente, o estudo do passado conta com a ajuda dos geneticistas. Existem muitos estudos genéticos a respeito das sociedades da pré-história, o que é uma grande vantagem, porque a genética ajuda a decifrar várias questões da pré-história que sem essa ciência, sem esse estudo, ficariam na obscuridade. Em relação à periodização da história, de acordo com a invenção da escrita, eu vou ter uma história dividida tradicionalmente em pré-história e história. No entanto, essa divisão, esse termo pré-história, ele tem causado um desconforto entre os historiadores. Ele tem sido problematizado. Por quê? Porque o prefixo pré significa sem. Então, pré-história significa sem história, significa que todos os povos sem escrita não teriam história. Mas não é o que acontece. Esses povos se relacionavam, produziam, conversavam, produziam cultura, produziam arte e evoluíram. No entanto, não deixaram registros escritos. Até o século XIX, o documento histórico só valia se fosse um documento escrito, por isso o termo pré-história, sem escrita. No entanto, a partir do século XIX, houve uma ampliação das fontes históricas, de uso de fontes históricas, como nós já trabalhamos em aulas anteriores. Essa ampliação fez com que o termo ficasse desconfortável, uma vez que não existia escrita, no entanto, existia história, porque as pessoas evoluíram, produziram cultura, enfim. Então, o termo é um termo que traz bastante desconforto entre os historiadores, em função de significar povos sem história, e eram povos que tiveram muita história, inclusive é o maior período histórico da humanidade, é a pré-história. No entanto, continuamos usando o termo tradicionalmente pré-história, mas eram povos que tinham história sim, o que eles não tinham eram registros escritos. Não deixaram registros escritos, não deixaram fontes documentais escritas, no entanto, deixaram uma grande quantidade de outras formas de fontes, fontes arqueológicas, fontes iconográficas, fontes epigráficas. Então, existem fontes históricas, existiu a história, mas nós continuamos usando o termo pré-história ainda inadequadamente. Também essa pré-história, ela vai ser dividida em Idade da Pedra, porque o principal objeto de trabalho era feito com pedra. Então, esses instrumentos de trabalho, essas armas, elas eram criadas a partir do uso da pedra como matéria-prima. Vou ter, então, a divisão da Idade da Pedra em Paleolítico ou Velha Idade da Pedra, pelo uso da pedra lascada, e Neolítico ou Nova Idade da Pedra, porque a pedra passa a ser polida, tanto para instrumentos como para armas. Então, Paleolítico, Velha Idade da Pedra, pedra lascada, ou Neolítico, Nova Idade da Pedra ou pedra polida. Também vou ter na pré-história a Idade dos Metais. Essa Idade dos Metais eu vou ter uma revolução no uso de um novo material para a produção de instrumentos e armas, que é o metal, que é mais resistente e é moldável. Então, a Idade dos Metais também vai ser dividida entre Idade do Bronze e Idade do Ferro, que nós veremos nas próximas aulas. Ainda temos as questões em relação à evolução da espécie humana. Então, é um tema bastante polêmico por causa das teorias. Uma teoria diz que o homem foi criado à imagem de Deus, outra teoria diz que o homem evoluiu, mas as pessoas têm uma ideia errada. As pessoas pensam que a teoria evolucionista diz que o homem evoluiu do macaco.
O homem não evoluiu do macaco. O que a teoria evolucionista diz é que em um determinado ponto da evolução, homens e macacos tiveram um ancestral comum. Esse ancestral comum, ele se adaptou, ele deixou descendentes férteis que deram origem a duas linhas diferentes. Uma linha evolutiva deu origem aos macacos, a outra linha evolutiva deu origem ao gênero Homo. Tranquilo? Então, o homem não veio do macaco. O homem e macaco tiveram um ancestral comum. E mesmo os macacos de hoje não são os mesmos macacos da pré-história, eles são uma linha evolutiva. Tranquilo? Então, esse ancestral comum, o elo de ligação, ele ainda não foi encontrado. Não se tem fósseis que explicam esse elo de ligação. No entanto, tem fósseis de hominídeos. Hominídeos são aqueles seres que não são nem homem nem macaco. Estão na metade do caminho. Esses são os hominídeos e o mais conhecido é o australopiteco chamado Lucy. Tá? Depois eu vou ter o gênero Homo. O gênero Homo também vai ter 4 espécies mais conhecidas. Não significa que não existiram outras espécies, existiram. No entanto, essas 4 espécies são as mais conhecidas. O Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, ou o homem de Neandertal, e o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, que é o homem moderno. Então, a nossa espécie, a espécie de Homo sapiens, ela teve uma evolução que é cultural, não biológica. Biologicamente, o nosso organismo físico, ele é o mesmo desde a pré-história. Biologicamente, fisicamente, somos os mesmos sapiens que habitavam a caverna, iguais. No entanto, a nossa evolução cultural, ela foi muito grande, ela foi muito rápida, ela foi muito grande, tanto uma evolução científica, quanto uma evolução cultural, como uma evolução social. Então, o Sapiens teve uma evolução cultural muito grande, uma evolução científica, uma revolução no conhecimento, nas formas de organização social, nas formas de produzir tecnologia, muito grande. Assim, então, encerramos a nossa primeira aula à distância, nessa época de quarentena. E é importante que vocês fiquem em casa, que se cuidem, que cuidem dos seus velhinhos, que cuidem dos seus próximos e que estudem bastante e continuem lendo e sem esquecer de fazer as atividades combinadas. Beijoca, fiquem com Deus.